Paz do Senhor, queridos. Amém? Podem tomar assento. Eu gostaria de pedir um favor somente nessa noite. A palavra de Deus diz, eu acho que é em Mateus 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio, resumindo. Então, se você veio aqui nessa noite, faça igual ao nosso irmão e dê glória a Deus. Amém? Eu desejo que o fogo do Espírito Santo invada seu coração e que o silêncio, para nós pregadores aqui, muitas vezes é ensurdecedor. A gente fica analisando cada um por aqui, a gente vê que vocês estão tão centrados na gente, e isso às vezes causa um certo desconforto para quem ministra a palavra. Então, profetizo nessa noite que o fogo do Espírito Santo tome conta de você e que você em todo o tempo declare amém, glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Antes de eu ministrar a palavra, eu gosto sempre de contar algo, né? Cada um tem o seu jeitinho peculiar de ser aqui. E a gente que ministra a palavra, eu, por exemplo, eu sempre monto algumas histórias na minha cabeça para encaixar com aquilo que o Senhor me trouxe. Na última ministração do pastor Joel, eu estava sentada, a gente senta aqui na frente, né? Até porque a gente olha muito as coisas, então eu prefiro sentar aqui na frente para não me distrair. E o pastor Joel estava falando algo, e na hora o Espírito Santo me deu uma palavra. E eu abri ali, comecei a rir, eu falei, é a palavra que eu vou ministrar, diferente daquilo que ele falava. E aí eu montei na minha cabeça a palavra. E eu não sei como os pregadores conseguem, irmãos, vir aqui em cima com um esbocinho desse tamanho, né? Eu digo, um dia eu vou chegar lá, quem sabe. E eu montei na minha cabeça porque eu não consigo decorar. Eu estudo de forma diferenciada. E eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, eu vou ministrar essa palavra. E aí, numa semana eu estava muito tranquila, eu digitei toda a mensagem que eu iria trazer para a igreja. E aí, veio um pastor, pregou, o pastor Marco bateu na trave, Ricardo quase fez o gol, eu disse, se ele falar a palavra, hoje ele vai dormir no sofá. Mas ele não falou, se escapou. E aí, irmãos, eu falei para o Espírito Santo, Senhor, engraçado, né? A gente tem uma visão daquilo que o Senhor quer falar e a gente não quer que seja da carne, né? A gente quer realmente que seja só do Espírito. E aí o Senhor falou para mim, vai demorar? E eu sei que a palavra de Deus se renova todas as manhãs. E eu sou uma pessoa que eu sou mais evangelista, eu me sinto muito evangelista. Eu prego muito a palavra de Deus da porta para fora, né? E o Espírito Santo disse assim para mim, claramente, a palavra vai ficar velha, ela vai ficar passada, ou daqui a pouco você corre o risco de alguém pregar aquilo que era para você pregar. E aí eu estava muito tranquila com a palavra. Digitei ela, estava tudo certo. E aí eu tirei um dia em consagração e comecei a ler de novo a minha palavra. E aí, a minha, né? Porque foi o Senhor que me deu, para mim primeiro. E aí o Senhor mudou tudo. Aí eu falei, Senhor, já passou. Ele não mudou o tema da mensagem, mas Ele mudou tudo que eu estava preparada para falar. E eu sei que essa mensagem é para alguém, em especial para mim. Então, eu quero que vocês recebam nessa noite, eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu estou na Tua presença, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, o Senhor sabe da palavra, o Senhor sabe dos corações das pessoas que estão aqui nessa noite, mas acima de tudo que o Senhor me use como Jeremias e coloque nos meus lábios as palavras que Tu queres para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Me usa, Senhor, porque eu sei que é de Ti. E, irmãos, nós que trazemos a palavra, a gente passa por provações diárias, em especial quando essa programação está feita. Quando dão a data para te ministrar, aí o negócio pega. Se você pensa que o mundo espiritual, não é... Irmãos, o inferno combateu contra a minha vida durante uns 10 dias. E quanto mais eu orava, mais a luta vinha. E uma coisa muito incrível, eu falei, Ricardo, eu acho que eu vou trocar, né? Porque está pesado, eu estava orando, estava em consagração, mas a luta, irmãos, veio, aí ele disse, a luta vai se estender, é para te pregar de uma vez, né? Então, eu resolvi continuar a ministrar.
E eu quero falar para vocês nessa noite algo que está lá em Jeremias, né? O tema da mensagem, moldados pelo oleiro, certamente você já ouviu em algum dia da sua vida essa palavra. Ai, nós somos o vaso de barro, moldados pelo oleiro, que é Deus, né? Uma palavra tão simples, mas não é simples, irmãos. Não é simples, e ela falou muito comigo. E antes de começar a ler lá em Jeremias, eu quero dizer para vocês que sempre quando eu trago a mensagem, eu gosto de explicar a história, um pouquinho da geografia da palavra, né? Então, quando Jeremias entra no cenário, Jeremias era um profeta que veio antes de Jesus Cristo, né? 600 anos ali, antes de Jesus mais ou menos. E quando o Senhor ungiu a profeta, o Senhor Deus ungiu a profeta, Deus mesmo falou para ele que ele já era escolhido desde o ventre, né? Aquele versículo que todo mundo sabe, você é escolhido desde o ventre. E a palavra se firmou em Jeremias. E aí Jeremias responde que ele é um menino, né? E que ele não sabe muito falar. E daí Deus diz, eu vou colocar na tua boca as palavras que eu quero. E nesse contexto histórico da época de Jerusalém, na época quando Jeremias veio para entender as circunstâncias que estavam acontecendo naquela época, havia uma... como é que eu posso... Eu quero usar outra palavra. Havia uma guerra entre reinados ali. Os reis eram fracos espiritualmente e politicamente. E foi um momento muito conturbado quando Jeremias apareceu. E depois da morte do rei Salomão, então, bem depois da morte do rei Salomão, o ministério de Jeremias foi exercido numa época muito turbulenta, porque o que aconteceu? O reino de Israel, ele foi dividido em 2 reinos, né, marido? Ele gosta muito de falar sobre isso. O reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. E aí Jeremias, então, foi o profeta que viveu em Judá. E ele alertava o povo em todo o tempo sobre o arrependimento, sobre a obediência. E tentava dizer para o povo, e ele chorava, ele foi conhecido como profeta chorão, porque ele chorava muito, porque ele sentia a dor do seu povo. E comigo nessa noite não é diferente. Quando o Senhor falou comigo, eu disse, Senhor, essa palavra também é para mim. Porque por mais que a gente não perceba, sempre existe algo na nossa vida, sempre, irmãos, que precisa ser moldado. E por quem? Pelo oleiro. Sempre existe algo na sua vida, certamente você não é perfeito. Sempre existe algo que você dentro de si precisa melhorar. E eu quero primeiramente que você abra comigo Jeremias na nova NAA, nova Almeida atualizada, Jeremias 1, 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4, que ali é quando Deus chama Jeremias. Eu quero ler com vocês. A palavra do Senhor veio a mim, veio a Jeremias dizendo, antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia. E antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta entre as nações. Então eu disse, Jeremias, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não posso, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que eu ordenar você falará. E aí nós vimos que Jeremias entra no cenário para alertar o povo para a obediência. A espiritualidade do povo de Judá havia tomado uma decadência muito grande. O povo estava perdido. E Jeremias o tempo todo avisando, lembre-se do Deus de Israel, e falando que Deus podia trazer o juízo caso eles não tivessem um arrependimento genuíno. E aí eu não vou falar sobre essa época da Babilônia e do exílio, eu vou deixar para o pastor Marcos, pastor Ricardo, pastor Joel, né? Eu vou entrar agora num contexto individualizado de cada um. Eu quero que vocês abram ainda em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levanta-se e desça à casa do oleiro. Quero que você repita comigo. Levante-se e desça.
Veja bem, quando eu li essa palavra, o Senhor me falou na hora, verbo do modo imperativo. Eu sempre fui muito boa em português, modéstia à parte, eu gostava muito de ler. E o Espírito Santo falou para mim, verbo do modo imperativo. Eu disse, é isso mesmo, é. Foi uma ordem, levanta-se e desça. Por que a gente precisa descer? Primeiro se levanta e depois desce, no sentido de se humilhar. E ali eu comecei a ler o capítulo 1, que diz, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, com a mesma matéria, irmãos, com o mesmo barro, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vocês entenderam? Quem é o oleiro aqui nessa história, irmãos? É Deus. O oleiro é Deus. E quem é o vaso de barro? Somos nós. Eu e você. E você está entendendo aqui a soberania do Criador, a modelagem do barro. E aí eu fui profundo, né, irmãos? Eu comecei a procurar. Eu disse, bom, eu sempre aprendi na escola que barro é argila, né? A gente pega lá, faz uma misturinha. E aí, o Senhor me disse, não. A matéria que está no barro são alguns resíduos de folhas, de árvores, de resina. São resíduos, aquilo que você traz aqui dentro. E aí, com isso, eu quero contar um testemunho para vocês. Antes do Jefferson, a Drica está aqui, antes do Jeff falecer, a gente teve um contato muito próximo, de uns dias ali. A gente fez uma cozinha ali, servimos os irmãos. E eu estava contando para ele que eu estava sentindo o meu coração acelerado e tal, e ele começou a rir de mim, dizendo que olha o teu tamanho e olha o meu. Tu vai morrer velhinha, ele dizia para mim. Eu disse, amém, Jesus. Comecei a brincar com ele ali. E aí ele falou assim para mim, pastora, está com medo da morte? Eu disse, não estou com medo, mas eu não quero morrer agora não, Jeff. E nós falamos muito sobre a morte naquele dia. E aí eu disse para ele, não, vou fazer uns exames porque eu estou agoniada, eu preciso saber o que eu tenho, porque a gente confia em Deus, mas o Senhor deixou a medicina, a gente não pode ser também inerte, né, irmãos? Tem que procurar, e procurei um médico e fui contando para ele ali. E a gente deu bastante risada daquele dia, porque eu vou contar para vocês, eu vou fazer uma ilustração e depois vocês vão entender. Eu estava sentindo umas arritmias e aí eu fui até Blumenau, marquei um cardiologista, cheguei lá, contei para ele. Daí ele olhou assim para mim e disse, olhando assim, te analisando, eu acho que tu é muito, né, natural, tal, mas está sedentário, não está indo na academia, não. Mas não posso ir na academia. Não, mas não tem desculpa. Tá, amanhã eu vou. Falei para ele, amanhã eu já vou matricular de novo. Mas eu já sabia, irmãos, que eu estava ali meio que acobertando, né? Porque é difícil, né? A gente trabalha ainda, a igreja toma tempo e eu não consigo me dedicar mais à academia. E aí ele falou assim para mim, bom, vamos fazer uns exames, depois tu volta. E daí eu disse assim para ele, não, mas eu acho que eu tenho alguma coisa. Ele disse, não estou dizendo que tu não tem nada. Daí nós dois já começamos ali num... Eu dizia, eu estou sentindo. Ele disse, não estou dizendo, agora está normal. E aí eu já não gostei. Tomara que meu cardiologista, em nome de Jesus, não esteja assistindo essa live. Todo mundo pode assistir, menos ele. E daí eu comecei ali, eu pensei, não gostei dele já. Já olhei para ele assim, eu disse, ele já está temando comigo. Eu estou dizendo que eu vim aqui te falar, que eu estou sentindo. Não, eu acredito, mas eu estou dizendo para ti que não é nada. Eu disse, tá, então eu vou fazer os exames. Aí eu vim toda cheia de coisa para casa, de fio pendurado e aí passei um dia com aquilo lá e fiz um monte de exame de sangue. Aí ele falou assim, mas eu vou te pedir uma coisa, eu preciso que tu faça um exame de esteira e eu vou pedir que tu faça com a minha esposa. Ela é super detalhista, tal, ela também é cardiologista. E daí ela já passa o laudo para mim, tal. E eu tenho certeza que tu não vai dar conta. Eu disse, vou sim, pode me achar sedentária, mas eu sou uma pessoa que tem muita resistência. E bem certa do que eu estava falando, né? E aí,
Eu pensei assim, ele vai engolir, porque ele está me achando sedentário. Espera que eu quero provar para ele. E fiquei com aquilo, super determinada, né? Aí eu fui fazer esteira, irmãos. Aquele negócio, ele faz assim, ó. Eu já estava assim, ó. E dá-lhe caminhar em cima daquela esteira. E ela dizia assim para mim, tudo bem? Eu nem falava mais, só fazia sinal. Ela disse, nossa, tem resistência. Eu quero provar para o teu marido. Eu disse para ela, meu Deus, ele também foi grosso contigo? Eu disse, não, ele diz que eu sou... E eu querendo falar, e não... Eu disse, depois, quando acabar a gente se fala. Aí ela disse, o máximo é 18, 8... Eu não me lembro, irmãos, 18 ou 8 minutos tu tem que ficar aí. Mas se eu ver que tu está morrendo, a gente vai diminuindo. Aí eu disse, tu consegue ver aí? Consigo. E eu me concentrei, irmãos, eu fiquei, Jesus, me ajuda, eu vou provar para ele que eu vou fazer. Irmãos, eu estava quase caindo, que as minhas pernas são curtas, né? E aquele negócio ali, Aí ela olhou 30 segundos, eu... Suada, vermelha. Ela disse, nossa, tu tens uma resistência excelente. Eu disse, tu vai escrever isso aí? Ela disse, vou. Se escreve que eu quero mostrar para o teu marido. Daí ela escreveu, tal. Irmãos, eu saí morrendo, com dor na panturrilha. Assim, ó, parecia uma velha. Aí cheguei no carro, sentei. O Espírito Santo falou assim para mim, por que tu fizesse isso? Eu estava sozinha. Daí eu falei, porque eu queria mostrar para o médico que ele estava errado e que eu estava certa. E por que tu é assim orgulhosa? Eu brigando com o Espírito Santo dentro do carro. Irmãos, eu vim de Blumenau a Ilhota. Porque eu queria dizer que eu tinha alguma coisa e o médico disse que não. E eu queria mostrar para ele que eu não era sedentária. Mas por quê? Por que isso? Por que esse sentimento de competitividade? Aí eu pensei, eu nunca me achei orgulhosa e nunca me achei competitiva. E ali naquele momento eu pensei assim, ó, Senhor, como o Senhor ainda precisa me moldar? Porque às vezes, irmãos, a gente está aqui em cima e você olha para a gente e pensa assim, meu Deus, a vida deles, né? É um mar de rosas. Não é. É tudo invenção, tudo fake news. A nossa vida é como a de você. A única diferença é que a gente busca muito. E aí, por esse buscar, às vezes as pessoas olham para a gente e pensam, nossa, né? Os pastores não têm problema nenhum, eles são muito perfeitos. E às vezes a gente, por não se autoconhecer, porque o primeiro aspecto que eu quero pegar nessa noite com vocês é nós nos autoconhecermos. A necessidade de a gente saber e se humilhar e se erguer e descer para ir até a casa do oleiro é dizer para o Senhor, Senhor, eu sou orgulhosa. Senhor, eu sou competitiva. Isso não é de Deus, irmãos. Por que eu fiz isso? E aí, quando eu retornei no médico, daí ele olhou e falou assim, nossa, só estava eu e ele, né? Nossa, realmente teus exames estão ótimos, tu alta performance, mas tu continua sedentária e tu não tem nada. Aí eu falei para ele, tá bom, amém. Daí ele falou, amém. Eu disse, amém, tá bom, não tem nada, tá bom, vou para casa. Devia ser, então, um estresse, né? Muita coisa para fazer. E aí, moral da história. O Espírito Santo falou para mim, tu não tem nada. E aí, tu tá brava ainda? Porque eu estava brava, porque eu queria que ele falasse um monte de coisa. E aí eu disse, meu Deus, quebranta esse coração ruim, orgulhoso, competitivo. Eu disse, Senhor, como às vezes a gente se engana, a gente se autoflagela, a gente se autovitimiza, a gente faz tudo isso. Mas a gente não aceita muitas vezes ser moldado pelo oleiro. Essa que é a verdade, irmão. Você pode dar um glória a Deus? E aí, o Senhor falou para mim, quando você precisa aceitar e mudar e deixar Deus te moldar da maneira que Ele quer. Então, o barro, nesse sentido aqui, é usado como símbolo da criação, símbolo daquilo que o Senhor te formou. E o que Ele quer fazer nessa noite? Como sempre quis, desde a criação, moldar o vaso de barro que é você. E aí eu quero te perguntar, você aceita ser moldado? Você aceita que o Senhor remodele? Porque para Deus, irmãos, para Jesus, você não é descartável. O Senhor poderia aqui, quando no capítulo, aqui no versículo, desce à casa do oleiro e vi que ele estava trabalhando sobre a rosa, como o vaso o oleiro fazia de barro, e estragou nas suas mãos. E aí, ele tornou a fazer dele outro vaso. Ele fez outro vaso. Mas a matéria
era a mesma. E aí eu quero te dizer também nessa noite, o barro é maleável. O barro se deixa ser moldado. Certa vez eu estava conversando com uma irmã, muito querida minha. O barro nasce sem forma e imperfeito. E aí eu ministrando sobre a vida dela e ela falando para mim, aí eu disse, irmã, muitas vezes, eu falando com ela e essa palavra já estava no meu coração. Nós somos pedra brita. Pedra brita. E aí, como é que Deus faz para moer uma pedra brita? Ele bota na betoneira. E aí, dá-lhe. E aí, muitas vezes, a gente sofre porque a gente não quer ser barro. A gente quer ser pedra. A gente, às vezes, quer ser areia. A gente, às vezes, quer ser qualquer coisa, mas não quer ser aquilo que Deus te criou para ser. Barro nas mãos do oleiro, que se torna um vaso perfeito, sem rachadura, sem trinca. E para isso tudo acontecer, o que precisa ser? O primeiro aspecto a ser abordado é você se conhecer primeiro. Eu fiz algumas aulas sobre temperamentos, né? E é muito legal, porque tu começa a descobrir algumas coisas que o teu temperamento, você nasce com ele e morre com ele, não muda nunca. O que muda? É a maneira que você aprende que você é imperfeito, você tem as suas fragilidades, de você lidar com o outro, saber lidar sem ser tão grossa, às vezes sem ser tão orgulhosa, sem ser tão competitiva. Isso quem molda a gente é Jesus, é o Espírito Santo. Não tem outra coisa a não ser Ele. Mas Ele faz a força, e daí você vai sofrer. Porque lá atrás, quando nós vimos a história de Jeremias ali, e o povo brigou, e o povo não quis, e o povo não ouviu, o povo sofreu as consequências, sim, por ter um coração duro, de pedra. O segundo aspecto que eu quero abordar com você nessa noite, o nascer de novo. Eu quero que você leia novamente comigo, Jeremias 18, no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Segundo, bem lhe pareceu. Notem que Deus não remenda. Deus não descarta. O que ele fez de novo? Outro vaso, com o mesmo barro. O vaso que está sendo moldado foi estragado. E aí Deus podia dizer, né? Eu monto a historinha na minha cabeça, eu vejo lá, Deus moldando, quebrou, não quer, está estragado, está cheio de vício, está todo errado, não quer a minha presença, deixa esse aqui, vamos pegar outro. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Ele não te descarta. Amém, irmãos? Eu quero que o pessoal da mídia coloque lá em Isaías 64, 8. Tudo nessa mesma palavra, irmãos. Moldados pelo oleiro. Coloca ali para mim, Isaías 64, 8. As tuas fragilidades para Deus, irmãos, não é empecilho. Ele não vai deixar de te moldar pelo teu pecado, pelo teu erro, se você largar. Se você realmente quiser que o Senhor faça a obra, você vai ter que saber e confessar muitas vezes para Ele. Dizer, Senhor, eu sei que eu estou errado. Algumas coisas o Espírito Santo, na hora, Ele nos detecta. Algumas coisas a gente precisa entrar mais profundamente, né? E pedir para o Senhor nos mostrar. E Ele faz a obra. Eu quero ler ali com vocês. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Amém? Irmãos, desde Gênesis, do pó, do barro, da matéria, o Senhor vem falando. Muitas vezes a gente vai aconselhar alguém. A gente foi há um tempo atrás, nós e o pastor Marcos, numa outra cidade, com pessoas que não são aqui da nossa igreja. E quando tu vê a dureza do coração, não negando a soberania de Deus, porque quando Deus quer, Ele toma. Mas quando a pessoa ela não entende
que ela precisa. É tão difícil trabalhar, é tão difícil com que a pessoa aceite, porque ela é orgulhosa. O coração dela não está preparado. Então, o nosso trabalhar como pastores é muitas vezes mais difícil. Imagina o Senhor olhando, querendo fazer, e a pessoa achando que não, que ela é perfeita, que ela não precisa de Jesus, que vida vazia, porque é uma vida de trabalho, de várias coisas, e que ela acha que não precisa de Jesus, não precisa de Deus. E eu não sei como as pessoas ainda conseguem viver assim, com essa falta dentro do coração, porque você é obra do Criador. Você é obra do Criador, mas você pode ser filho, mas isso depende de você querer. Amém? De você querer ser filho, de você querer ser moldado. O terceiro aspecto que eu quero ver nessa noite é sobre a soberania de Deus. No versículo 6, quando Deus fala para Jeremias ali, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E eu vou continuar, o 7. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Então quer dizer, o Senhor não se arrepende, mas Ele muda o decreto. Ele muda o decreto, se você se arrepender. E aí lá no 9, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, se você se arrepender, o Senhor traz a misericórdia. Se você se manter duro de coração, o juízo de Deus vem. Seja uma nação, seja um reino, seja você pessoa física. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Podemos ver que Deus tem controle total de todas as coisas. O que Ele quer? Um coração de barro. Um coração voltado realmente para aquilo que o Senhor te criou. Porque muito se tem falado de propósito. E aí o Ricardo até falou, acho que numas últimas das pregações dele. Mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Muita gente se pergunta, né? Pastor, eu estou aqui, eu nem gosto que me chame muito de pastor, irmãos. Eu prefiro que me chame de Aline. O que eu carrego é maior do que o título. É muito maior. E o que eu posso fazer, né? Porque será qual é o meu propósito de vida? Isso só o Espírito Santo vai te revelar. Mas uma coisa é certa. Você precisa se dispor. Estar disposto. Se você colocar no dicionário, no Google ali, o que é estar disposto, é estar no centro de algo. É estar disponível para fazer algo. Se você não deixar o Senhor trabalhar e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que tu queres, certamente você nunca vai saber o seu propósito na terra. Nunca. Vai passar aqui, vai ter a salvação, mas talvez não vai executar aquilo que o Senhor realmente te criou. Porque essas peculiaridades, coisinhas lá de dentro que a gente muitas vezes carrega, irmãos, que a gente não vê, a gente só consegue modificar se a gente estiver na presença do Senhor, deixando Ele trabalhar. Se houver arrependimento, o que o Senhor diz na palavra? Ele restaura. Se houver rebeldia, Ele vai trazer juízo. E eu não quero nessa noite que essa palavra seja dura para você. Eu quero que você, assim como Jeremias, ao final, tenha a esperança de ser reconstruído. Quando o Ricardo falou na reconstrução dos muros, eu disse, bateu na trave. Agora ele vai falar. E ele pulou essa parte, porque falava da coletividade. E hoje aqui a palavra é para o seu coração. É para você como ser humano, como servo. Porque eu aposto que se tem alguém aqui nessa noite que não tem nenhuma rachadura ou nenhum amassadinho, né? Se você já é um vaso que você se acha perfeito, por que você está estagnado? Porque são poucos os dispostos a trabalhar para o Senhor.
Hoje, por exemplo, a gente não teve a letra do Data Show aqui na hora dos louvores. Por quê? Porque a única pessoa que se dispôs teve um outro compromisso e não pôde vir. Então, se você é um vaso de honra, de barro, que se deixa ser trabalhado, por que você só é membro de banco? Vem ajudar no reino, irmãos. Esteja disposto a fazer mais. Pode ser que ao final, quando eu faço o apelo, e diga assim, não pode ser um apelo, né? Tem que ser um convite. Que eu diga, você hoje que se sente um pouquinho, que tem algo na sua vida que está meio desconcertado, que precisa de conserto, que precisa ser remodelado, talvez você não venha aqui. Mas eu quero te dizer, se você ficar no banco, é porque você já está preparado para fazer algo. Porque ninguém, irmãos, ninguém que está aqui nessa noite não tem algo que não precisa ser mudado. Que não precisa ser moldado, que não pode ser melhorado. Amém? Eu já canto muito bem, né, Esther? Já canto muito bem, pode fazer melhor, vai orar mais, vai jejuar mais. Eu já recebo os irmãos ali na porta, eu sou da recepção, eu recebo todo mundo com carinho. Pode fazer mais, pode estar mais, porque o Senhor, Ele quer mais. Ele quer vasos de honra. Não basta só ser um barro simples. Mas mesmo assim, é no barro que o Senhor trabalha. Você está conseguindo me entender? Amém? Então eu quero voltar sobre a soberania de Deus. Quando Josué instrui o povo a se santificar. Meninos, pode colocar lá para mim Josué 3:5. Vamos ler juntos aqui. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que eu quero dizer para vocês? Arrependimento. O arrependimento muda decreto. A santificação faz com que o Senhor traga maravilhas sobre a sua vida. Então, eu não posso acreditar que você é santo o suficiente, que você não queira mais. Que você é barro o suficiente para achar que não tem nada mais para ser moldado. Eu não posso acreditar, porque comigo foi assim. E para mim foi uma surpresa tão grande, porque eu sei umas áreas que eu preciso mudar, irmãos. Eu vou confessar aqui em cima, porque também eu sou de carne e osso. Eu sou grossa. Às vezes eu falo, para que eu falei? Não falo palavra torpe, quase nada. A gente já tem um hábito lá em casa de ser muito correto com aquilo que a gente fala, porque a gente tem uma filha, né? Mas eu sou grossa, sem querer. Isso vem do meu temperamento. E aí eu fico, olha, não foi isso que eu quis falar. Calma, é que foi a rapidez da resposta me faz ser assim. Eu sei que eu preciso mudar. Tenho muita coisa ainda que o Senhor para trabalhar na minha vida. E eu quero que o Senhor trabalhe. Porque eu não quero ser vista como a Aline, uma mulher de Deus, mas a grossa. Né? A pessoa que fala às vezes muito rápido, querendo dar uma resposta rápida, mas às vezes podia pensar um pouquinho mais. Hoje eu sou muito mais apta a ouvir do que a falar. Eu falo bem menos. Veja bem, já falei muito mais. E hoje eu escuto muito. Nós que somos pastores aqui, a gente tem o hábito de ouvir muito, né? E de ensinar. E se nós também não formos barros, irmãos, como que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas? Porque o Senhor trabalha no individual, para depois eu trabalhar no coletivo. É assim que o Senhor faz, em todo o tempo. Amém? E o quarto aspecto que eu quero abordar com vocês é vaso de honra e vaso de desonra. A pergunta que eu quero fazer, eu já te perguntei uma coisa hoje. Você é vaso de barro? Amém? E você é qual vaso? De honra ou de desonra? Vaso de honra, vaso útil para o Senhor. Aquele que serve, aquele que dá bons exemplos, aquele que é verdadeiro da porta da igreja para fora, porque aqui para dentro é muito fácil ser cristão. Qual é o vaso? Aquele que passa lá na rua ou que trabalha na prefeitura. E aí as pessoas dizem assim, meu Deus, lá vem ela falar de Jesus. Ou aquela pessoa, meu Deus, chegou o problema. Quem tem sido você nessa noite? Quem tem sido você lá fora? Quem tem sido você para o Senhor durante todos esses anos?
Vaso de honra ou vaso de desonra? E a palavra que eu quero abrir fica lá em 2 Timóteo 2, capítulo 2, 20 e 21. Ali Paulo fala sobre honra e desonra. Já foi? Tão rápidos, meninos, né? Vamos ler. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Vai no 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Está vendo como a palavra de Deus, irmãos, em diferentes lugares, ela se completa. E o que o Senhor quer de você nessa noite? Que você faça uma introspecção. Você precisa ser moldado. Se essa palavra veio de encontro àquilo que você realmente precisa ser mudado, renda-se ao Senhor. Não temos outra escapatória, a não ser deixar o Senhor nos moldar. Porque como falamos de santidade, como falar disso tudo, se não houver um arrependimento genuíno? Não seja teimoso como a pedra. Muitas vezes a gente sofre algumas coisas, irmãos, porque a gente é teimoso. Muitas lutas que nós vivenciamos lá atrás, no nosso relacionamento, eu como pessoa, o Ricardo também, individual, hoje nós somos um só, né? A gente buscou com o nosso braço. A gente foi pedra. Se a gente tivesse orado e colocado nas mãos do Senhor, as coisas seriam diferentes. E daí você sofre muitas vezes por não se render. A palavra de Deus nessa noite fala sobre arrependimento. Sobre ser moldado nas mãos do oleiro. O verdadeiro oleiro que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Amém? E assim como essa palavra falou comigo, e eu visualizei coisas que muitas vezes a gente não percebe, quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero que o louvor faça um solo aqui. E eu quero que você pense o que talvez tem te feito ficar um pouco mais afastado do Senhor. O que talvez não tenha deixado você se tornar um vaso de honra. Aquele sentimento que muitas vezes vem através da sua vida, através da vida de outra pessoa que lança setas para você e aflorece algo em você que você sabe que não é de Deus. Você tem realmente se rendido ao Senhor e deixado Ele te remodelar? A palavra de hoje, numa quarta-feira, deveria ser uma palavra assim um pouco mais de ânimo. Mas como falar de santidade, de alegria, de avivamento, se você não for um vaso transformado? Se você não for aquele barro que está lá da criação, cheio de raízes, de amargura, de qualidades, mas que não deixa o Senhor trabalhar, que se acha talvez o perfeito. Não, eu sou uma pessoa boa, não matei ninguém, não falo mal de ninguém, nunca roubei, né? Então, tá tudo certo. Não tá nada certo, não. Não está nada certo, porque a primeira coisa que você precisa é se render. Dizer, eu sou impuro, eu sou pecadora, todos os dias eu peco só em pensamento. Essa é a palavra dessa noite, uma palavra para você pensar introspectivamente. Quero que você baixe sua cabeça. Eu vou orar nessa noite, quero orar com vocês, porque o Senhor ministrou muito comigo. E eu sei que vai ministrar ainda durante toda essa semana com você. Mas nessa noite agora é o momento de você refletir. Senhor, em nome de Jesus, Pai. O nome daquele que enviou o profeta Jeremias. O nome daquele que envia pregadores. O nome daquele que está aqui sobre todo nome nesse altar. E eu quero nessa noite, Pai, que os teus filhos possam trazer à memória, Senhor, aquilo que tem muitas vezes afastado eles da tua presença, Senhor. Aquilo que talvez eles não lembrem,
mas que o Espírito Santo de vez em quando vem e os demonstra de que está fora dos preceitos cristãos, de que está fora da tua palavra, Pai. Que nesse momento o teu Espírito Santo traga a memória, Senhor, dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. E que eles possam ser como barro, Pai. E deixar com que o Senhor transforme a vida deles, Senhor. Remodele, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor não nos descarta, Pai. O Senhor se entregou por inteiro, desde o início desse culto, o Senhor vem falando. Que o Senhor foi aquele que se deu por completo naquela cruz. E quem somos nós para não deixar que o autor da vida, a pessoa, a entidade, o Senhor, a força, a energia que o Senhor tem, do teu Espírito vem através das nossas vidas e nos modele. Quem somos nós, Senhor? Vasos impuros, que somente barro não somos nada, Senhor. Que se não tivermos sob as tuas mãos, Pai, sob os teus cuidados como filhos, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor traga à nossa memória, Senhor, aquilo que não tem te agradado, Pai. E que nessa noite, Senhor, pode ficar de pé, meus irmãos. Que nessa noite os teus filhos, Pai, possam sentir a tua presença nos corações, Senhor, transformando, remodelando. Traz a memória dos teus filhos, Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor, como vasos de honra nas tuas mãos. Que eles possam ser vasos que possam servir. Que possam ser verdadeiros adoradores, exemplo nessa cidade, Senhor, para ganhar almas para Ti. Que as pessoas possam olhar na face deles e ver a luz do Teu Espírito, através das atitudes, através do caminhar, que muitas vezes eles não falem nada, mas só de olhar na face deles, eles possam sentir a presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus.